Nesse vídeo, a gente vai ver como melhorar o sistema de swap da sua máquina aí e como também conciliar o uso de ZRAM e swap em disco para você ter uma melhor performance aí de desempenho no seu sistema. Então, como no Windows Swap é o conhecido arquivo de troca, em que quando você começa a ficar sem memória RAM suficiente para a máquina desempenhar os trabalhos, essa swap então passa a receber dados como se fosse uma memória RAM estendida. O problema é que a memória RAM é muito mais rápida do que a swap, que normalmente é em disco, e isso pode afetar um pouco o desempenho do sistema. No Windows, por exemplo, você pode ver que quando a máquina fica com pouca memória, o disco começa a entrar em uso direto, e esse aí é um dos problemas do Windows, em que o disco fica normalmente em 100% de uso, porque é justamente a swap que está sendo swapada pelo sistema. Então, o arquivo swap, ele é criado nas distribuições, cadê aqui? Nas distribuições de Linux, em modo, em modo de partição. Esse sistema aqui ele não tem swap, porque ele usa ZRAM e swap em arquivo. Eu vou mostrar como é que fez isso. Esse aqui é o Debian 13, ele veio atualizado do 12, e quando eu instalei o 12, ele fez uma partição. Normalmente a partição é feita ou com o dobro ou com o mesmo valor da memória RAM que você tem. Então essa máquina aqui é a máquina perereca, que o pessoal já está começando a ver aí. Só tem 2 GB de RAM, e ela se comporta muito bem com esses 2 GB de RAM, usando esse modo de sistema de swap duplo que eu coloquei aqui na máquina. E por funcionar bem, acabei tirando a partição swap, porque você pode usar uma partição não, um arquivo swap em arquivo, que fica mais fácil para você gerenciar. O de arquivo você pode apagar, criar, aumentar, diminuir o tamanho, e já a partição swap não, você consegue apagar a partição swap, mas não consegue criar, porque você precisa de um espaço não particionado no disco, e para você fazer isso no seu sistema, você precisa entrar na máquina com um live USB, porque o sistema de arquivos do Linux não permite que você mexa no redicionamento para menor, para menos, né? Para mais ele deixa. Agora, para criar um particionamento, um espaço livre, ele não deixa quando o sistema de arquivo está montado. Aí você precisa de um live USB, de uma live ISO. Né? Então, e o que a gente pode ver, alguma das propriedades do kernel, é que ele consegue fazer o gerenciamento de memória RAM e swap automaticamente. O sistema, o kernel tem por padrão esse valor aqui não. Ele tem um valor de 60, e que significa mais ou menos o seguinte: quando a memória RAM está 40% ocupada, aí o sistema começa a mandar dados para swap. O problema é, como eu falei antes, a swap em arquivo ou em partição, em disco, né? Ele é muito mais lento do que a memória RAM. E você pode ver isso aí acontecendo na sua máquina quando o disco fica com alta atividade, mas ainda assim você tem memória RAM livre que não deveria estar escrevendo no disco swap. Então você pode fazer certas configurações para fazer com que a memória RAM ela seja a memória, em que a swap seja postergado o uso dela em prol de você usar um pouco mais da memória RAM para dar mais folga, porque, como eu falei, a memória RAM é muito mais rápida do que a máquina. Então, vamos ver o seguinte: swap em disco. Então, em disco é aquela partição que você já conhece e tal. Você pode melhorar a sua partição, o desempenho, se você fizer isso daqui. Você vai lá no... Na verdade, não é aqui, não. Você vai editar o arquivo. Você tem que editar esse arquivo, o arquivo sysctl.conf, se você tiver ele na raiz da sua pasta etc, por exemplo, tudo nano sysctl.conf. Aqui eu não tenho nada, porque no Debian 13 passou a ser, outras distribuições aí o arquivo passou a ser configurado numa outra pasta que a gente vai ver aqui. Então não tem nada, não é aí que a gente vai fazer isso. A gente dá um Ctrl X, a pasta em que esse puto tá é essa aqui, .d, e em um arquivo em que você tem que criar aí na seguinte situação: tem um número, né, que define a prioridade do arquivo em frente a outros que você possa colocar aí,
e aqui eu dei o nome de 99-performance. Você, a princípio, vamos esquecer o resto da configuração que tem aqui nesse arquivo, você tem que fazer o seguinte, você vai vir aqui, você vai criar, você vai copiar essa VM Swapness e cola aí no arquivo, né, num lugar qualquer que você queira, e coloca um valor mais ou menos 25. Acho que é um valor legal. Então isso aqui significa o seguinte, quando a memória RAM chegar a 75%, mais ou menos isso, tá? Isso não é matematicamente assim, é equivalente. Então equivale mais ou menos, se você botar aqui pode ser 100, 100 aqui seria a prioridade de 100%, digamos assim. Então a swap significa o seguinte, a 25, quando a memória RAM chegar a 75% de uso, o kernel vai começar a usar então a RAM, a swap, que está em disco na sua máquina. Isso se você só tiver uma swap na sua máquina. Como você só tem uma swap, você não precisa botar prioridade lá no FSTab, mas tem que mudar a swap NES aqui, porque quando você coloca 60, quando a memória chegar a 40%, você ainda tem muita coisa de memória RAM e começa a escrever no disco. E você não quer isso porque o disco ele é mais lento do que, do que a memória RAM. Então você colocando um swap NES de 25, você já faz a memória ser ocupada até 75% para depois começar a usar a swap, no caso aí no seu disco. Uma outra possibilidade é você criar o arquivo swap. Né? Você pode apagar, você pode desabilitar a swap na partição, ou se você não tem swap, porque o Arch, por exemplo, ele instalou a máquina usando o ZRAM, que a gente vai ver também nesse vídeo aqui, você pode criar um arquivo em disco para, no caso, você querer fazer ZRAM e disco ao mesmo tempo. Então, os comandos para fazer esse negócio vai estar na descrição do vídeo e vai estar aparecendo aqui agora, não precisa nem copiar esse negócio aí, é só para mostrar como é que é. E esses comandos aí vai fazer então que você crie no disco rígido um arquivo de 2 GB que vai ser usado como RAM em swap. Aí quando você cria depois que você dá essa comandada toda, aí sim você vai chegar aqui no arquivo fstab. Vamos botar mais um aqui. A gente chega aqui no arquivo fstab e você vai colocar essa linha aí. Swap file, none, swap, para ela ser montada no início da máquina. Mas se você só usar o arquivo swap, você não for usar nenhum outro tipo de arquivo swap, nem ZRAM, você pode esquecer então essa vírgula pri20 aqui, que ele não vai ter efeito basicamente nenhum, porque não tem nenhuma outra swap para concorrer em prioridade entre as várias swaps que teriam na máquina. Então basta você colocar lá swap file, none, swap, sw, não coloca isso aqui, ó. Não é para colocar isso. Aí Ctrl X, reinicia e você vai estar aí com a swap ativa na sua máquina. E a terceira opção, essa sim eu acho que é a mais equilibrada, é quando você usa ZRAM, que é uma swap em bloco comprimida na própria RAM da sua máquina. Então, pela RAM ser muito mais rápido do que o disco, você usando um bloco de memória comprimido na sua RAM, tem um algoritmo que faz com que os dados sejam comprimidos e descomprimidos em tempo real pelo processador, em que esse algoritmo ele tem um fator de compressão em torno de 2 a 4, dependendo do tipo de dados, e você pode fazer com que um bloco de memória de 512 megas, por exemplo, possa chegar a 2 gigas ou até mais de RAM, dependendo dos dados que estão sendo usados ali. E isso dá também uma folga para o sistema, mas a gente tem que ter um certo cuidado quando for fazer esse tipo de configuração, porque a ZRAM ela concorre diretamente com o uso de dados normais da memória RAM e tem que ser feita uma configuração tal para evitar com que haja o empurra-empurra do bloco comprimido com o resto dos dados que estão circulando na memória RAM. Então, o que acontece? A gente tem que fazer a configuração de tal forma que quando a memória RAM chegar num determinado ponto de uso, ele passe a usar a ZRAM. E a ZRAM ela é um bloco que você configura o arquivo para um tamanho máximo, para ele não ultrapassar esse tamanho, mas esse tamanho aí ele é gerenciado pelo ZRAM e pelo kernel, que ele só vai aumentar
e diminuir de acordo com o uso. E quando ele chega no máximo que a memória ZRAM aguenta, aí sim ele passa a usar a ZRAM em disco que você tenha na sua máquina aí. Aí, nesse caso, a gente precisa configurar a prioridade na ZRAM, que já é de 100%, nas outras, em relação às outras swaps que precisam ter uma prioridade mais baixa para deixar a primeira ZRAM ser ocupada inteira para depois ser usado a swap em disco. Então, como a gente está no Debian, a gente vai usar então o pacote, a gente vai instalar o pacote ZRAM Tools. Você vai lá no Synapse, ou dá o apt, sudo apt install ZRAM Tools, e o arquivo de configuração dele, na verdade, não é um arquivo de configuração. Você tem que fazer o seguinte. Vamos começar pelo arquivo de configuração. Seria sudo nano etc. Como é que é mesmo? Default. Esse aí. O arquivo mas se esse arquivo já não estiver aí pronto, você vai ter que dar, então. Os comandos vão estar todos na descrição do vídeo. Junto com a minha chave Pix aí, se você achar que o canal merece aí também, né? Tem que aproveitar. Você tem que dar um sudo systemctl enable ZRAM swap para habilitar o serviço no boot da máquina e um sudo systemctl start para começar a funcionar a ZRAM. Se você tiver algum gerenciador aí de informações, como eu tenho aqui o Conk, que vai ter um vídeo também mostrando como é que se faz esse Conk aqui, que é bacaninha, é simplão, vai aparecer para você a swap, dependendo das configurações do seu Conk aí, mostrando ou as swaps que estão ativas no seu sistema. A swap, então, vai ser mostrada como um bloco só, sendo ZRAM ou em disco, ou os dois. A soma deles todos aí, você tem aqui uma ideia de como anda o uso da sua ZRAM, e também aqui da RAM e tal. Então, por exemplo, aqui é o algoritmo. Então, você tem vários. Você tem o ZSTD, que é o que comprime mais, mas pega mais do processador. Você tem o LZ4, o LZO. O LZ4 ele comprime menos, mas também usa menos processador. Eu estou usando tanto o LZ4 como o ZSTD. Nesse vídeo aqui eu resolvi usar o ZSTD para ver se está funcionando legal. Porcentagem. A porcentagem aqui seria o tamanho do bloco de memória RAM, da memória RAM que vai ser usada para ZRAM. Então, se você tem 2 GB, vai usar o quê? 2 GB, 20% dá 40, né? Seriam 400 megas de memória que vai ser, de bloco de memória RAM que vai ser usado. O resto é da memória RAM normal. E aqui você tem a prioridade, que é a prioridade 100, que é justamente dessa forma, que a gente vai ver por que funciona assim. E o outro arquivo, vamos ver aqui, esse aqui. Então, quando você tem a ZRAM e outro... principalmente quando você tem ZRAM. A ZRAM, então, ela pode ser usada nessa situação quando você tem até 4 GB de memória. Quando você tem 8, você pode ser mais flexível nessas configurações aí. Mas normalmente eu faço o seguinte: o tamanho do swapness, que é o gatilho que faz com que a swap passe a ser usado quando a memória RAM chega a determinado valor, tem que ser sempre maior do que a porcentagem de ZRAM que você colocou na sua máquina aí. Então, por exemplo, se eu coloquei uma ZRAM de 20%, eu botei aqui para mim que a swapness tem que ter 25% para fazer com que a memória RAM, quando ela começar, quando ela tiver 75% de uso, ela vai passar a usar a ZRAM. E para isso não dar conflito, porque digamos que eu tivesse colocado aqui uma VM swapness de 50. Não. Uma swap de 10. Isso significa que a memória RAM teria que. A ZRAM ia começar a ser usada quando a memória RAM tivesse com 90% de uso. Pô, se eu já coloquei aqui 20% de uso da ZRAM, significa que quando a ZRAM começar a ser utilizada, essa ZRAM ela vai começar a impor, o kernel vai começar a pegar dados da RAM que já está sendo usado e vai comprimir para colocar na ZRAM. E isso pode começar a dar conflito. Sabe aquele empurra quando você está entrando no trem com gente querendo entrar e gente querendo sair ao mesmo tempo pela mesma porta? É mais ou menos isso que acontece. Então, o swapness, aquele valor de swapness VM, ele tem que ser maior do que a porcentagem de ZRAM que você está dando para a sua máquina aqui. Eu estou colocando porcentagem, fica mais fácil de ser entendido aí do que você ter que ficar procurando
fazer cálculo aí do que você tem. Então, por exemplo, num sistema com 8 GB de RAM, 20% dá o quê? 8, 20, 8 GB de RAM. 50% é 4, 2, digamos 1,5. Seria 1,5 de ZRAM que você teria na sua máquina aí. E mantendo também aquela proporção. Sempre assim, sempre a swap NES um pouco maior do que a porcentagem de ZRAM para não ter aquele empurra-empurra do trem que a gente usou como exemplo lá. Então, 20%, o valor da swap NES é esse daqui. Então, tem que se atentar a essa configuração. E aí, agora sim, você vai lá no FS Tab e ajusta ou da partição, se você já usar, ou o swap falha. Aí sim você vai vir aqui, ó, você vai colocar o vírgula PRI 20, que também tem que ser uma prioridade mais baixa do que na ZRAM. Na verdade, eu tenho até que mudar esse negócio aqui, foi até bom ter visto. Deixa eu ver aqui, se eu tenho que mudar mesmo. Não, aqui eu não preciso, não. Você vai botar 20, porque a ZRAM ela já tem uma prioridade de 100. Então, o que o kernel vai fazer com essa configuração? Quando a memória RAM chegar a 75% de uso, com essa configuração que eu mostrei aqui, ela vai começar a usar a ZRAM, e quando a ZRAM estiver ocupada, porque ela tem 100% de prioridade, já que você tem 2 swaps funcionando na sua máquina, ela vai começar então a usar a swap em disco, que pode ser partição ou arquivo. Se eu colocasse a prioridade da ZRAM como 20 e essa swap em disco como 80, o sistema ia começar a usar primeiro a swap em disco, e quando a swap em disco fosse ocupada toda, aí sim iria usar a ZRAM. Pô, nada a ver. Você tem que, então, primeiro usar a ZRAM, que é o bloco de memória que está na memória RAM, que é muito mais rápida do que o disco, para quando ela estiver cheia, aí sim começar a usar o disco na sua máquina aí. Aí você dá um Ctrl+O, Ctrl+X para salvar o esquema aí. E para você saber qual é o... Deixa eu dar um Ctrl+X aqui. E para você saber qual é o compressor que você tem na sua máquina, você vai digitar esse comando aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esse aí. Aqui um número pode botar para ZRAM 1, ZRAM 2, então aqui normalmente é 1, quando se tem só uma. Você pode ter vários blocos de memória em uso aí na sua máquina. Então, esse aqui, ele está usando o ZSTD. Eu poderia estar usando o LZ4 também, mas como eu falei, né, estou usando o STD nessa máquina aqui. E você tem que fazer experimentos aí para ver qual é o melhor desempenho aí. Normalmente, quando você tem uma máquina assim, de 1 e 3, de terceira, quarta geração, os STD dá conta bonito. Se você tem uma máquina mais perereca, usa o LZ4 conforme aquele arquivo de configuração que eu mostrei mais lá no início do vídeo. E para você ter certeza que todos os compressores vão estar carregados no kernel, só vão ser usados e carregados se houver necessidade. Você vai entrar nessa pasta aqui e vai criar o seguinte arquivo: compressors. Pode ser outro nome qualquer aí, eu botei compressor. E lá dentro você coloca esse conteúdo aí, que também vai estar na descrição do vídeo. Aí dá um Ctrl+O, Ctrl+X, reinicia a máquina, e esses módulos aqui, que às vezes no Debian podem não estar carregados, eles vão ser carregados na sua máquina, e o ZRAM vai usar ele bonitinho conforme a sua necessidade aí, a necessidade configurada lá no arquivo de configuração do ZRAM. E novamente, para você saber se a ZRAM está funcionando, a ZRAM não, né? O lance do algoritmo está funcionando, é só digitar esse comando aí e vai aparecer para ali entre colchetes qual está em uso na sua máquina. Então, com isso explicado, eu vou também disponibilizar um script aí que pode ser copiado, baixado lá do Google Share, que eu estou usando ele como alias para você fazer o seguinte: quando você vem de uma situação de alto uso do computador, com a swap lá em cima, aquela coisa toda, você pode usar um determinado comando para você limpar a swap, seja ela ZRAM ou qualquer outra aí, para você liberar a ZRAM e, consequentemente, a RAM de dados que vão voltar para a ZRAM, vão ser descomprimidos e aquela situação toda, para liberar então você para fazer outras coisas que normalmente o usuário costuma usar o computador para jogar.
Aí joga, 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 joga. Então, para a Zerran e a swap, os dispositivos de swap não ficarem sobrecarregados, você dá uma limpada nessa swap e você está com a máquina pronta, aí como se você tivesse acabado de ligar ela de novo. Então, o script ele vai estar por aí, então ele vai fazer o seguinte. Eu já tenho o script pronto. Na verdade, nem precisava abrir essa porra. O script é esse aqui. Como é que é? Ele está como um alias, que basta só eu digitar o nome do alias que eu dei para ele, que ele faz o seguinte. Deixa eu ver se não tem navegador aberto. Não tem. Então, olha o que vai acontecer aqui e para cá. Swap. Pode demorar um pouquinho. Pronto. Ele liberou para mim, então, esse script, ele liberou para mim a swap, né, jogando os dados que estavam nessa swap para a RAM de novo, para liberar o uso da máquina para outros trabalhos mais pesados que eventualmente você tenha no seu sistema aí. E para colocar isso no alias, é simples, você vai editar o seu arquivo 10RC ou ZES-RC. No meu caso aqui eu uso o ZES. Você vai fazer assim, você vai lá no finalzão do arquivo, tem um montão desses alias que eu uso no meu dia a dia, seria esse daqui, ó. Você vai criar... Na verdade, eu tenho um artigo publicado no Vivo Linux, que eu vou deixar o link para vocês lerem aí, que fica mais fácil também para fazer essa coisa aí. Inclusive, o script está lá disponível para você poder criar o arquivo. Então, o alias é isso aqui. Eu botei o alias swap. Aqui você tem que criar o arquivo, né? Swap é um arquivo de texto comum, mas escreve só swap, copia e cola o arquivo lá, ou baixa lá do Google Drive, que vai estar o link na descrição do vídeo, e você coloca esse comando aí. Esse comando aqui para fazer com que a swap seja rodada, o script, né? A partir de um alias que você crie. Aí Ctrl A, Ctrl X, você dá um source .bashrc ou .zrc, que é para carregar as variáveis novas que você colocou lá no RC do seu terminal, e você pode então usar o alias swap, que é o que a gente criou, para poder fazer essa limpeza do seu disco aí. E também, se você quiser baixar, também vai estar lá no Google Drive, tem um scriptzinho michuruquinha aqui, que é para você ficar de olho. Não é aqui não. Ele vai ficar de olho na swap para você. Essa aqui. Eu dei também eu também dei um nome para ela aí que seria, acho que é swap monitor. Swapmon? Não é. Swapmon, Swapmon, que ele faz isso daqui, ó. Ele mostra para mim o tamanho, como é que está o uso da memória RAM, e da swap, no caso, né? Da swap que são as duas juntas, e aqui o uso da swap por dispositivo. Você tem o dev zram e o arquivo em swap file, ou então, se for partição, ele reconhece automaticamente quem é quem e mostra para vocês informações. Aqui, por exemplo, eu estou usando 59 megas da swap em disco, da swap zram, né, que ela está comprimida lá, e por enquanto o swap file está lá zerão. Quando ela chegar a 400 em bloco, quer dizer, a 20%, ou 25%, nem lembro mais que eu configurei nele, a 20%, Quando a zram swap ficar toda completa, ou próximo disso, ela começa a usar, então, swap em disco, e o kernel consegue fazer o gerenciamento dessas duas aqui de acordo com a prioridade que a gente deu lá para os arquivos. Então, quando a zram começa a ficar livre, né, dados que estavam na swap em disco passam para a zram de novo, para você ter menos acesso a disco possível para deixar a sua máquina mais esperta. Vídeo um pouquinho longo, mas para quem gosta de deixar a máquina mais funcional no dia a dia aí, essa aí é um prato cheio, qualquer um consegue fazer, lendo lá o bagulho lá do Vivo Linux, que eu vou deixar lá para o pessoal ver. E, porra, esse vídeo, sem sacanagem, merece um pixzinho michuruca aí, com preço simbólico, né? Um valor simbólico aí, 10 pila, até menos, que eu não me incomodo, desde que faça a contribuição para ajudar o canal aí, que tudo que eu coloco aqui no canal é tudo testado no meu uso de Linux no dia a dia, nas máquinas que eu monto, ou o Linux que eu presto manutenção a terceiros aí, então não é nada chutado, tanto que tem coisas que, como eu não tenho como fazer, por exemplo, instalação de drive NVIDIA, porque eu não tenho, entre aspas, máquinas com placa de vídeo NVIDIA recente para poder fazer tutoriais de instalação, então coisas que eu não tenho como fazer de modo próprio, em vez de ficar copiando de outros sites, eu não faço. E a chave Pix está lá na descrição do vídeo. E aquela nossa
conversa fiada de sempre, né? Gostou ou não gostou? Você não se inscreva no canal, não mostre para seus amigos, não comente, não dê joinha, não peide, não fume, não fode, não sai de cima que eu tô cagando. E depois a gente vê com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Então, valeu.